Boa noite, professor. Meu nome é Matheus Nogueira, né? Eu sou da turma de comportamentos e eu vou falar sobre a minha tarefa 1, né? Sobre os ensaios mecânicos. Vou começar falando sobre o ensaio de tração, que ele consiste basicamente na aplicação de uma força axial, né? Num corpo de prova padronizado. E com ele é possível determinar alguns gráficos de tensão deformação, medir algumas propriedades material, né? Algumas propriedades, inúmeras propriedades, né? Resistência à tração, módulo de elasticidade, enfim. É, Aqui tem uma representação de um ensaio de tração, né, numa máquina universal de ensaio, que ela é projetada basicamente para esse tipo de ensaio, né? E alguns dados são obtidos por computador, enfim. É, Esse ensaio de tração ele tem uma grande importância, né? Já que a gente pode averiguar as propriedades do material, realizar algumas análises de risco, analisar possíveis falhas, né, do mesmo, e ainda verificar qual o comportamento dele sob determinadas condições de trabalho. Já o ensaio de compressão, né, que ele consiste basicamente numa aplicação uniaxial de carga compressiva a um corpo de prova, os resultados obtidos nesse ensaio, diferente do ensaio anterior, consistem na relação entre a deformação linear, né, do corpo de prova, que é medida pela distância entre as pacas, né, que comprimem o corpo, e em função da carga de compressão aplicada, né, em cada instante de tempo do processo. O ensaio de compressão ele é amplamente utilizado na indústria da construção civil, né, para analisar alguns tipos de material específico, madeira, concreto armado, né, ferro fundido, enfim, alguns outros materiais. Diferente do ensaio de tração, o ensaio de compressão ele observa bem melhor o comportamento de materiais frágeis, né, principalmente em relação ao limite de resistência à compressão, né, e à dilatação transversal e longitudinal. Aqui está uma representação esquemática, né, do ensaio de compressão, mostrando cada detalhe dele, a carga imposta, os corpos de prova, a mesa, né. A diferença entre o A e o B aqui são só o material. Do item A é um material mais dúctil e aqui é um material mais frágil, né. Agora o terceiro tipo de ensaio, né, o ensaio de torção, ele foi desenvolvido para medir o esforço que determinada peça, né, o material, enfim, o que você estiver levando para o ensaio, ela pode resistir quando a gente submete ela a uma força de torção, né, que seria essa força de torção que é basicamente girar, né, um corpo fixo, em relação a algum plano, um plano de trabalho, no caso. Aqui está uma representação do nosso ensaio de torção, né? E ele é muito utilizado para verificar o comportamento e a resistência de eixos de transmissão, barras de torção, partes de motores, né, de carro, de moto e alguns outros sistemas. Já o ensaio de impacto, ele é uma ferramenta que a gente utiliza para aplicar uma força repentina, né, uma força brusca e repentina no material, e com isso determinar algumas propriedades mecânicas, né, do mesmo, principalmente ductibilidade e fragilidade. Uma outra propriedade também que a gente consegue determinar nesse ensaio é a tenacidade do material. E esse ensaio ele foi desenvolvido principalmente para analisar o comportamento e a resistência de alguns materiais em condições de temperaturas baixas, né? Com elevadas taxas de deformação e com algum acúmulo de tensão triaxial. Aqui uma representação, né, do ensaio de impacto, com um pêndulo e o corpo de prova aqui. Um pêndulo com um martelo na ponta, certo? Que ele sai de uma posição inicial e bate no corpo de prova com uma força brusca. E a energia de impacto, né, absorvida pelo material é calculada através da energia potencial, né, inicial, que é adquirida pelo martelo. E ela é subtraída da energia potencial final que o pêndulo adquire, né, quando rompe o corpo de prova. Já no ensaio de dureza, ele que faz parte de muitos outros testes, né, ensaios utilizados para avaliar a resistência mecânica de um material, a dureza é frequentemente inserida, né, na especificação de alguns materiais da indústria. Então, esse ensaio ele tem mais objetivo assim, determinar, né, a capacidade de um material que o material tem de resistir a cargas de compressão bem pontuais, né, e paralelamente ali, juntar isso, conhecer bem a resistência, né, mecânica desse material específico.
Existem vários tipos de ensaio de dureza, certo? Que a gente conhece, que são o Rockwell, Brinell, Shor, Vickers, Knoop. Eles mudam, né, em alguns aspectos para determinado tipo de material, né? E ensaios de dureza eles são mais comumente feitos em materiais metálicos, né? Mas não é restrito somente a esse tipo de material, né? Também inclui cerâmicas, polímeros, enfim. E aqui está uma representação esquemática, né, do teste de dureza Vickers, que eu trouxe ele aqui na imagem, onde a gente tem a mesa, a peça e uma aplicação de uma carga bem pontual aqui na nossa peça. Enfim, é isso.